Connosco em estúdio temos Jorge Rezende, recém-eleito Presidente do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra. Obrigado, Jorge, por ter aceitado o nosso convite. Começo por te perguntar, como futuro Presidente do Conselho Fiscal, quais são as tuas expectativas para este ano? Bom, antes de mais, André, obrigado pelo teu convite. É com muito gosto que estou aqui na TVAC a dar-vos esta entrevista. Ora bem, relativamente às minhas expectativas para o próximo mandato, eu espero, acima de tudo, que a minha equipa esteja em sintonia. Não que todos concordemos nas mesmas situações, mas que haja lealdade política e transparência entre todos nós, e penso que vamos conseguir. Temos um membro que foi eleito por outra lista, é verdade, mas tenho a certeza que haverá um esforço de todos nós para nos entendermos e para cumprirmos com a nossa missão e para cumprirmos com o nosso papel. Aquilo que eu pretendo é, tal como afirmava antes, ainda em campanha, uma aproximação maior às secções, e tenho também a expectativa de contribuir, embora o Conselho Fiscal seja um órgão mais discreto, mas de contribuir de alguma forma para uma melhoria na Associação Académica de Coimbra. E qual é o maior projeto que tens em mente neste momento para o próximo ano? Bem, além da aproximação às secções, eu gostava muito de fazer inicialmente uma espécie de manual de instruções para poder dar às secções sobre como elas devem reagir quando têm pela frente uma demissão, quais os processos, quais os trâmites a seguir. É verdade que isto está tudo regulamentado estatutariamente, mas de qualquer forma acho que isso é importante. A nível das eleições, a nível dos prazos, a nível de todo este tipo de situações com que somos confrontados ao longo do ano. E parece-me que às vezes há um déficit de conhecimento a nível de quem está nas secções, não todas, obviamente, e poderíamos contribuir para que realmente isso fosse melhorado. Outra coisa que eu gostava de ver realizada no próximo mandato era combater, de alguma forma, o tempo que as secções demoram, secções e núcleos, o tempo que as secções e núcleos demoram até tomar posse. Por exemplo, a tomada de posse está marcada para um dia, mas acaba sempre por poder faltar alguém ou assim. Eu gostava de fazer uma proposta à Direção-Geral sobre um prazo que devia ser dado, e caso as secções ou os núcleos não tomassem posse até X dias após o mandato, imagina, 30 dias, então subiriam o suplente para o lugar daqueles que não assinaram, porque o facto de, às vezes, um elemento não assinar a ata está a fazer com que, a nível da tesouraria, a situação não possa ser regularizada, porque a ata não foi entregue lá em baixo, está a prejudicar toda a equipa. Então acho que esse é uma outra das coisas que nós podíamos melhorar no Conselho, através do Conselho Fiscal. Obviamente não somos um órgão legislativo, mas podemos analisar a situação, identificar problemas e propor soluções. Portanto, essa postura proativa é uma das coisas que eu também quero ter neste meu mandato. Mas há muito mais a falar e muito mais que eu gostaria de fazer e de melhorar. E como foste já referindo algumas alterações, mas pretendes mudar alguma coisa em específico relativamente ao mandato anterior? Bom, estas duas coisas que eu estive a dizer são melhorias relativamente ao mandato anterior. Mas há mais, obviamente que há mais coisas que eu quero melhorar relativamente ao mandato anterior, mas nesse aspecto já mais a nível da condução interna dos trabalhos do Conselho Fiscal, da distribuição de trabalhos, e já não a nível externo. Creio que internamente podemos e devemos melhorar alguns aspectos para funcionarmos melhor depois no contacto com as secções e com os núcleos e chegarmos mais perto delas. E qual foi o maior problema com que se debateram no mandato anterior? Olha, o maior desafio que nós tivemos foi, sem dúvida nenhuma, a questão da secção de Cultura Física. Foi não sei se vocês estão a par, mas tivemos uma queixa de um sócio, o sócio Fernando Reis. Entretanto, tivemos que analisar essa situação. Tratava-se de uma comissão administrativa que já estava há 5 anos. Acabámos por resolver a questão. Não vou agora entrar em pormenores porque é um processo extenso, obrigava-me a contar aqui uma história muito longa, mas de qualquer forma, a nível pessoal e a nível do Conselho Fiscal no seu todo, creio que o maior desafio que tivemos foi precisamente a regularização dessa situação na cultura física, que agora já está com uma comissão administrativa validamente empossada, a exercer funções, e futuramente, início de fevereiro, teremos já eleições nessa secção e o fim das comissões administrativas que já se prolongavam há uns 5 anos. E o que consideram prioritário fazer assim que tomarem posse?
Bom, antes de mais temos que reunir, temos que aprovar o regimento interno do Conselho Fiscal, temos que distribuir funções, temos que nos conhecer se calhar também um pouco, porque é entre nós que vão passar a maioria das decisões. Há que, se calhar, e tenho essa facilidade por ter estado no ano anterior, mas fazer aqui uma ligação com o Conselho Fiscal anterior, no sentido de fazer um balanço, quais foram as coisas que correram bem, quais foram as coisas que correram menos bem, para que nós, futuro Conselho Fiscal, não cometamos os mesmos erros e sigamos os bons exemplos do que vieram deste mandato, que para mim foi um bom mandato. Obrigado, Jorge, por teres aceitado mais uma vez o nosso Ora, essa, André, convite. foi um prazer.